Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Daiane. Boa noite, mamãe Gorete. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Isabel. Quem esqueceu da água, pega aí a sua água potável, taça, copo, garrafa. Para quem não está acostumado, uma sessão energética. Nós já vamos começar. Lembrou de alguém? Algum amigo, amiga, vizinho, parente? Boa noite, Denise. Lembrou de alguém? Pode convidar. Compartilhe o link da live, vamos juntos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso segundo encontro. Não sei quantos serão, nós estamos fazendo lives às terças-feiras, às 20 horas, trazendo um pouco de conversa, um pouco de aconchego, mensagens, preces, reflexões. Eu trago também algo que tem acontecido na minha semana. Acho que é importante a gente trazer exemplos da vida real. Semana passada nós começamos a nossa primeira live. Foi um chororô danado. Se você está chegando aqui agora, aqui no YouTube já fiz a playlist desse programa que eu estou chamando Um Momento para Mim. Então, realmente, um momento para a gente se presentear, para a gente se acolher, para a gente desacelerar, principalmente. Mas eu acho que é uma oportunidade da gente se conectar mais com a espiritualidade. Como eu falo, aqui nem sempre é a Ellen, né? Eu estou com toda uma egrégora, toda uma equipe, um suporte espiritual para poder entregar as mensagens, o apoio, enfim. Então, às vezes eu falo algumas coisas que dá aquela mexidinha, né? Assim eu costumo falar, não leve para o coração, porque quando sou eu, quando é a minha opinião, fica claro, né? Eu sempre falo, ó, eu acho isso, eu penso dessa forma, mas quando não for, podem ter certeza de que existe todo um apoio, né, um suporte, para que a gente faça esse tipo de encontro e de orientação, tá? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, quem não me conhece, meu nome é Ellen Cristina, eu sou terapeuta desde 2018 e comecei com aromaterapia, depois veio a desprogramação neurobiológica, Reiki dos Anjos, que é a prática que nós vamos fazer hoje, e depois as mesas radiônicas, as técnicas mais voltadas à radiestesia. Boa noite, Isabel. Cristiane, tem Isabel Menezes e Isabel Cristiane, seja bem-vinda. Bom dia, ó. Boa noite, tia Gracinha. Então, é interessante a gente associar os tratamentos, né? A gente olhar para a gente de uma forma mais ampla, mais completa. Qualquer coisa que vocês sintam de questão de saúde, é sempre o primeiro passo: médico, tratamento da terra, remédios, exames, todo esse diagnóstico. Hoje em dia, eu super aconselho que você tenha mais de uma opinião, por experiências próprias e experiências de pessoas próximas a mim. E associado a isso, não passou, não melhorou, buscar apoio espiritual e tratamento energético, se você puder associar isso, vai ser ótimo, tá? Porque existem questões que a gente traz de saúde, que isso vem de herança, né? Isso vem ou de vidas passadas nossas, ou a questão familiar. Então, a gente precisa tomar consciência disso, porque fazer só uma coisa ou outra, muito provavelmente a questão ela não vai ser sanada completamente ou definitivamente. E, lógico, né, associado aí à mudança de hábito, pensamento e conhecimento, autoconhecimento, né? O conhecimento, ele liberta, ele nos traz
Às vezes, algumas dores que a gente precisa tomar contato, mas é necessário, né? A gente não está aqui só para passear, pagar boleto, se aborrecer. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para estudar, a gente está aqui para compartilhar e nos apoiar. É assim que a gente cresce. Quando a gente se desenvolve, a gente consegue compartilhar isso com as pessoas. E por falar em compartilhar, esse encontro, na semana passada, que teve o chororô, eu trouxe a questão da história lá do feijão, né, da senhorinha. Eu quero comentar sobre um caso que aconteceu essa semana, me trouxe, assim, um alerta, né, uma certa reflexão. Mas antes da gente entrar nessa questão, nessa informação, orientação, sobre a importância da gente cuidar da energia da nossa casa. Qualquer tratamento que a gente faça, seja com os médicos da Terra, seja tratamento espiritual, seja tratamento energético, a gente tem que pensar que a nossa casa é uma extensão da gente. Em alguns casos, eu, por exemplo, passo mais tempo na minha casa do que fora, porque eu trabalho online. Então, eu preciso estar vigilante, né? Não só pela questão energética, mas também por causa da mediunidade do trabalho que eu faço. Boa noite, Gigi. Por mais que algumas coisas pareçam estranhas ou óbvias, teve gente que me procurou depois e falou, nossa, aquilo que você falou parece que foi para mim. Nossa, eu anotei aqui, realmente eu preciso cuidar disso. Então, gente, quando a espiritualidade traz algo, alguma informação, por mais que para mim também pareça estranho, para alguém vai servir. Se não for para você, como dizem, solta para o universo que está tudo certo. Vamos lá. Trocar roupa de cama, no máximo, em 7 dias. Ellen, moro sozinha, não sou casada, às vezes o lençol ainda está com cheirinho de amaciante. O que acontece? Muitas vezes a nossa alergia, rinite, sinusite, questão respiratória, vem da roupa de cama, porque o nosso corpo solta pele, ainda tem os ácaros, que ficam aí no ar, né? Então, vamos ficar presentes com isso. Quem tem pet dorme com ele na cama, e é minha opinião, eu trocaria em menos tempo, não esperaria os 7 dias, tá? Manter a casa limpa e organizada, praticar o desapego. Objetos demais, poeira demais, coisas demais, não deixam a energia circular, energia parada. E eu, né, que é a minha opinião, super indico também mudar as coisas de lugar. Isso também muda a energia, que é uma beleza. Consertar ou se desfazer de objetos quebrados. Aquele som que não funciona, aquele fone que está escangalhado, aquela taça que está quebrada, rachada, copo, nada disso é convidativo para energia positiva. Boa noite, Rayana. Então, vamos estar presentes, olhar para a nossa casa como uma extensão da nossa vida, do nosso corpo e principalmente da nossa saúde. Tocar lâmpadas queimadas. Comentaram comigo sobre isso, e o meu quarto está há muito tempo com uma lâmpada assim, assim, assim. Eu falei, justamente o quarto. Aí mesmo que você tem que trocar. Gente, tem que trocar. De acordo com Feng Shui, você posicionar o baguá, em algum momento eu trago essa imagem para vocês, para poder explicar melhor. A saúde está localizada na nossa casa, no teto, na lâmpada, aqui, na nossa central de iluminação. Claro que se você tiver um abajur, alguma coisa assim, isso também influencia, mas o mais gritante em termos de energia do lar é a luz que está nas nossas cabeças. Então, troquem luz piscando, luz fraca, ou então
que você não liga, não é necessário, coloca sempre em mente que essa parte de iluminação tem a ver diretamente com a saúde. Resolver vazamentos, água desperdiçada tem a ver com financeiro. E isso também, às vezes, a gente não dá importância, né? Torneira pingando, parede rachada com vazamento. Isso, se você está passando por dificuldades financeiras, também super recomendamos que você resolva isso para ontem. Se puder, usar incenso natural ou spray de ambiente, tá? E aqui o incenso, não adianta me falar que o incenso natural é caro. Aí eu pergunto, né? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale você cuidar? Precisa ser todo dia? Não, 1, 2 vezes na semana, deixa teu coração pedir. Mas é importante, porque a fumaça, essa chama, esse cheiro, né? Palo santo, benjoim, sal grosso, 7 ervas, esses incensos mais de limpeza mesmo e naturais ajudam a gente a deixar o ambiente mais equilibrado. E spray, se você for comprar, você é mais fã dos sprays, também sprays naturais, tá? Ou com plantas ali naturais, secas, ou a própria aromaterapia. Se puder, colocar o copo com água, sal grosso e 3 pedrinhas de carvão atrás das portas, dos quartos e da sala. Não precisa na cozinha, não precisa no banheiro. Se você não tiver o carvão, a água com sal grosso já ajuda. Ellen, tem o PET. Se eu tivesse PET, eu não faria, tá? Só faria o incenso ou o spray. Porque por mais que a gente tente proteger, né? Acho que principalmente os gatos, que são curiosos, eles vão lá, derrubam, bebem. Então, eu não arriscaria, tá? Mas fica a seu critério e quem não tem, na minha casa, por exemplo, não falta a água com sal grosso, pelo menos. Carvão eu coloco quando eu sinto ou quando eu estou fazendo o tratamento de antigoécio. Quarto com suíte. Se você tem um quarto que tem banheiro, e o banheiro é voltado, né, principalmente para a sua cama, que é o meu caso, é interessante que você coloque na soleira ali da porta, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de cristal multifacetado. É um cristal, nem é muito caro, né? Você pode procurar aí nos sites famosos, que ele ajuda o lugar mais carregado, né, pesado, vamos dizer assim, da nossa casa é o banheiro. Então, esse cristal colocado ali nessa soleira da porta, ele evita que a energia que está no banheiro venha principalmente para o seu quarto. Então, super interessante que a gente tenha isso. Eu tenho. O meu, justamente, é suíte, aí tem que ter o cristalzinho ali. Músicas instrumentais. Escutar músicas clássicas. Não sei se vocês já viram aí uma pesquisa de que a Quinta Sinfonia de Beethoven é uma ótima combinação para cuidar da saúde física, mental, emocional, limpar o ambiente. Então, é quase um faxinão. Para quem gosta, depois dá uma pesquisada e coloque a Quinta Sinfonia aí para tocar. E no Ho'oponopono para limpeza energética do lar. Vou deixar aqui nos comentários, depois da live, esse vídeo, que eu adoro. Ela faz uma limpeza muito profunda de memórias, limpeza nossa, de visitas, de pessoas que já moraram. Então, é bem completo. E você pode deixar tocando, você não precisa obrigatoriamente ficar ouvindo ali essa limpeza. Você pode colocar para tocar, vou no mercado, deixa tocando e vai resolver a tua vida quando você voltar. Ali o tratamento está sendo ativado. Bom, acho que eu passei tudo. E o que eu queria comentar, né, sobre o que aconteceu aí da semana passada para cá, do nosso último encontro para cá. Teve uma amiga minha que comentou comigo sobre o filho dela, 18 anos, que vive trancado no quarto.
mora com ela, claro, e ela disse que chegou um dia que ela não aguentou e começou a chorar, porque ele não queria nem comer. Ela vai atrás dele, fala, tenta sentar na cama, às vezes ligar a televisão, e aí ele fica, né, mãe, por que você está aqui? Você está me atrapalhando, você está ligando a televisão, e ele fica, qual é para mim, já posso chamar de vício, tá? Jogar no computador. Às vezes a gente não dá muita importância. É jovem. Ah, tá passando tempo. Melhor estar em casa do que estar na rua, sei lá, fazendo o quê? O que que acontece? Muitos desses vícios, dessas rotinas, a pessoa ela não está sozinha. Tem ali uma influência espiritual, principalmente quem é do signo de Capricórnio e do signo de Virgem. Dizem, né, já vi aí alguns vídeos explicando sobre isso, que são os signos que mais têm a mediunidade aflorada. Então, se você tem um jovem na sua casa que fica trancado no quarto, o dia inteiro jogando computador, e principalmente de um desses signos, fica de olho. Convida para fazer outra coisa, vai fazer um passeio, vai para o cinema, leva para se conectar com a natureza. Se puder, começa a inserir ali um direcionamento espiritual, seja ele qual for, que fizer sentido para você, espiritual, religião, enfim, cada um na sua praia, né? O que for verdadeiro. Mas não deixa para lá. Não deixa para lá, seja vício de jogar no computador, ou outros tipos de jogos, ou ficar o tempo todo no celular, né? Não vamos. Acho que se normalizou muito. Se a pessoa não tem um negócio digital, se a pessoa não trabalha fora, nesse caso de jovens, né? Não tem filho, não tem. Gente, não tem o porquê de ficar o dia inteiro com a cara no computador, no celular. Tem que ocupar com outras coisas. E por que o alerta em relação a esses signos? Quando a gente está em algo muito rotineiro e algo que não nos acrescenta, muito provavelmente a gente não está sozinho. E eu citei um exemplo também que aconteceu comigo, exemplo particular, ano passado, quando eu tive uma crise muito brava de pele, uma alergia, médicos com diagnóstico errado, eu comprando tudo que era remédio, não resolvia, pedi várias ajudas, orações, direcionamento, até que eu me rendi, minha mãe o tempo todo pedindo para que eu fosse na médica tal, e eu, é distante, não sei o quê, e não ia de jeito nenhum, foram 2 meses de sofrimento, até chegar no diagnóstico correto, só que no meio desse caminho, quem tem a mediunidade mais aflorada, o desafio ele fica maior, porque a gente é influenciado. Eu ouvi uma das noites que eu estava sem dormir, era assim, feridas pelo corpo todo, uma coceira horrorosa, e eu ouvi, toma a cartela toda. E era um antialérgico. Né? Minha pressão é super baixa, eu não posso sair tomando qualquer coisa por aí. Então, cuidado com isso, né? Essa coisa da pessoa ficar o dia inteiro fazendo uma coisa e não querer nem comer, gente, isso não é normal. Isso não é normal. E o que eu posso fazer? Eu vou tirar ele à força, não sei o quê. Aí você vai ter que usar a sua criatividade para tirar a pessoa desse lugar. Não consegue fazer nada, faz pelo menos uma oração, todo dia. 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, o que seu coração pedir, para que a pessoa saia disso. Muito provavelmente, ela não tem nem forças para largar aquilo ali, porque ela está sendo influenciada. E a gente escuta e escuta mesmo, gente. Coisas assim. Tem coisas que eu não me sinto nem à vontade para falar, para contar, que eu já passei nessa minha experiência espiritual, energética, é muito sério. O mundo espiritual é uma coisa que você precisa ter conhecimento, você precisa ter critério para acessar, você precisa ter suporte,
você precisa ter a sua defesa, e não é mole. Eu agradeço todos os dias pelo trabalho que eu tenho, e principalmente pelo suporte que eu tenho de amigos, terapeutas e a própria espiritualidade. Então, a mensagem desse encontro de hoje é: vamos ficar de olho dos vícios, né? Não é só bebida, não é só qualquer tipo de fumo, não é só os mais corriqueiros que a gente conhece. Fiquem de olho aos vícios da atualidade, jogos e o celular, tá bom? Vamos lá. Uma prece para a gente encerrar o encontro de hoje. Prece número 64. Para quem tem o livrinho, Preces do Coração. Vamos lá. Envia-me a força da saúde. Minha mente é capaz de enviar ao corpo emissões de melhora, mas precisa da força que vem de ti, que a sustenta, retempera, renova e eleva. Tu és vitalidade, esplendor, alegria, e a ninguém queres doente. Por isso, mentalizo a força da saúde, nascendo em ti e tocando em mim. Energia de alta potência atinge todas as minhas células, órgãos e sistemas, elimina toxinas e impurezas. Demoro-me na contemplação desta força maravilhosa que regulariza o meu organismo. Focalizo agora a parte mais afetada. Gente, é surreal, né? Trabalhar com a espiritualidade é maravilhoso. Eu abri a prece aleatória, tá? Não estava combinado. Não tinha nada marcado aqui. Foi o que a gente fez, né? Focalizar a luz verde de cura, que é a saúde, no que a gente queria. Focalizo agora a parte mais afetada. Vejo calmamente a força da saúde, dirigindo-se para este ponto, penetrando e restabelecendo a normalidade. Repetirei este exercício sempre que necessário, certo? De que quanto maior a fé, mais obterei êxito. Fortifica a minha mente e abençoa-me. Agradeço-te a força da saúde. Obrigado, obrigado. É só tudo isso. Então, agradeço aqui mais uma vez, mais uma live, mais um encontro, mais uma permissão de vocês, mais uma permissão, apoio, auxílio, orientação, direcionamento dessa espiritualidade maravilhosa, como eu falei com o pessoal mais cedo. Quanto mais eu trabalho com eles, quanto mais eu me conecto, quanto mais eu me permito, porque espiritualidade é permissão também, mais eu fico apaixonada e mais eu tenho certeza de que nós não estamos, nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos. Se essa sessão caiu muito bem no seu coração, se você lembrou de alguém, compartilhe. Como eu disse no início, não sei quantos encontros serão, não sei quanto tempo vai ficar no ar, então, quem me orienta são eles, então eles que vão me informar como que a gente vai fazer daqui para frente. Semana que vem temos um novo encontro, na terça-feira, às 20, e vamos seguindo na fé, na força, no compartilhar. A gente está vivendo tempos, eu não gosto de falar difíceis, né? Falo sempre desafiadores. O desafio, ele te impulsiona para frente. Então, é interessante que
A live acabou de travar. Travou algumas vezes aqui na música, mas faz parte, né? A gente está falando de tratamento energético, falamos de algumas questões um pouquinho delicadas e as interferências surgem. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de comentar depois. Quanto mais a gente comenta na live, mais ela chega para outras pessoas e isso pode ser aí um apoio que alguém esteja precisando, principalmente lá no início que a gente falou sobre cuidar da nossa casa. Vou colocar aqui o Ho'oponopono de limpeza de casa. Veio também durante a nossa prática a intuição de falar para vocês da importância do evangelho no lar. Precisamos, sim, ter um dia, um horário para a gente se conectar com a Bíblia, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o que for verdadeiro, o que for melhor para você. E também os salmos. Essa noite, eu recebi, né, o reiki à distância do meu primo, lá do Pará, meu primo de segundo grau, Roberto. E aí, quando ele disse que ia enviar o reiki para mim, eu já fui deitar e coloquei nos salmos. Eu adoro dormir ouvindo os salmos. Vou deixar aqui também, gratuito, tá? Vou deixar aqui nos comentários uma playlist da Ana Clara Rocha, acho maravilhoso. Tem salmos ali que nem são muito conhecidos, mas são poderosos. A gente precisa proteger o nosso sono, a nossa energia, principalmente quem tem aí questão da mediunidade um pouquinho mais aflorada. Tá bom, gente? Obrigada pela presença virtual de vocês. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Beijo e até mais.